Olá, amigos, tudo bem? Alfredo Sequeira do AIS Livres, Associação dos Assessores de Investimento. Eu ia gravar um videozinho curto aqui para falar sobre as certificações dos assessores de investimento, a dificuldade de se manter essas certificações, o custo de se manter essas certificações. Basicamente é isso aqui, ó. O assessor de investimentos, ele precisa fazer a PEC do assessor de investimentos da CVM. Essa PEC ele faz lá no site da Ancor, né? E ele precisa ter um certo número de pontos, 150 pontos em 5 anos, no mínimo 20 pontos por ano, alguns cursos educacionais ele tem que fazer. E ele vai lá e coloca esses cursos no site da Ancor, tá? É a PEC para manter a sua certificação de assessor de investimentos. Se você não fizer essa PEC, esse programa de educação continuada, lá no site da Ancor, você não consegue manter a sua certificação de assessor de investimentos, precisa fazer uma nova prova e tirar uma nova certificação. Além disso, o assessor de investimentos precisa fazer a PEC do CPA 20, na Ambima, ou CPA 20, ou CEA, ou CPA 10. A maioria das corretoras exige que o assessor de investimentos também tenha o CPA 20 da Ambima. Ele precisa também fazer um curso de qualificação, precisa também fazer cursos e acreditar esses cursos lá no site da Ambima. Ele pode fazer, inclusive, os cursos da Ambima. Hoje existe lá no site da Ambima uma trilha para ele fazer de cursos gratuitos que ele precisa fazer. E também tem a PEC do PQO da B3, né? Tem o Programa de Qualificação Operacional da B3. Alguns assessores de investimento precisam ter a certificação de operador PQO, né, para poder operar para os seus clientes, operar a bolsa, né? E também fazer uma PEC da B3. Esse vídeo aqui era só para falar sobre isso, para dizer que a gente tinha feito um acordo com a Ancor e com a B3 para que se unisse essas duas PECs. Esse acordo não existe mais. Agora o assessor de investimentos precisa fazer a PEC da CVM para manter o certificado de assessor, a PEC da Ambima para manter o seu CPA 10, CPA 20, ou SEC, agora inclusive vão mudar de nome, e a PEC do PQO. Então você precisa fazer essa qualificação. Isso, por um lado, é bom, porque o assessor de investimentos precisa estar sempre certificado, precisa estar sempre estudando, precisa estar sempre atualizado. Mas, por outro lado, é ruim. Essa atualização deveria vir por uma vontade própria do assessor de investimentos. Afinal de contas, o sujeito se forma, por exemplo, médico e continua exercendo a medicina para o resto da vida sem precisar se recertificar. Agora, se ele quiser ser um bom médico, ele vai estar sempre estudando, vai estar sempre se aperfeiçoando. Na nossa profissão de assessor de investimentos, isso é uma obrigação. E se você quiser ser um assessor excelente, você precisa fazer 3 PECs todos os anos, acreditar com pontos, ok? Então, a ideia era essa. Aí eu fui olhar o material de estudo dessas PECs e o que a gente tinha que estudar para se certificar. E eu fiquei um pouco assustado com a matéria. Aí eu vou voltar um pouco nessa minha apresentação aqui e vou colocar algumas coisas que saíram na imprensa nos últimos meses, nos últimos anos, e aí vou linkar no final com esse material dessas PECs. Após Harley-Davidson, fabricante de motos, né, a Jack Daniels também abandona as iniciativas de diversidade. Essa matéria é do mês 8 de 2024, ok? Então, a Harley-Davidson e a Jack Daniels desistiram das suas pautas de diversidade. A BlackRock é a maior gestora de investimentos do mundo. Ela deixou novamente a pauta ESG de ser uma prioridade. Isso me lembra um caso de uma cliente que me ligou há mais ou menos uns 3 anos e me disse assim: Alfredo, eu gostaria de um fundo ESG para investir. Eu falei: olha, aqui a corretora tem alguns fundos classificados como ESG, eu posso te oferecer alguns fundos ESG de acordo com o seu perfil de investidor, mas uma pergunta que eu quero te fazer antes: você quer um fundo ESG ou você está focada mais em fundos que dão lucro, que tem um bom potencial de valorização, que tem um bom track record, que são fundos que têm o seu perfil de investidor, né, e que são fundos que têm uma boa performance? Ela pensou e disse: Alfredo, eu acho melhor eu olhar fundos que tenham um bom potencial de valorização, independente de ser ou não fundos ESG. E aí nós aplicamos lá no fundo que a cliente queria. Ajudamos ela a escolher um fundo de acordo com o perfil, e ela aplicou o dinheiro.
Grandes empresas começam a abandonar as políticas de diversidade. Essa é uma matéria aqui da Veja, de agosto de 2024. Tá? Uma matéria aqui da Gazeta do Povo, agora de dezembro de 2024. De volta à realidade, 10 empresas que cortaram programas WONC, programas ESG, em 2024. Boeing, Walmart, John Deere, Toyota, Harley-Davidson, Jack Daniels, Disney e por aí vai. Várias empresas cortando esta pauta ESG, essa pauta WONC. Porque essas empresas eventualmente estão avaliando, ou provavelmente estão avaliando, que os seus acionistas não estão satisfeitos com os resultados das empresas. E elas estão focando na questão da qualidade, na questão da margem de lucro operacional. Ao invés de buscar diversidade nos seus conselhos, ela está buscando pluralidade. E ao invés de buscar diversidade na contratação de seus profissionais, ela está buscando valorizar a competência, a meritocracia. Então, você vai contratar alguém sem olhar a cor da pele, sem olhar a opção sexual, mas sim olhar a qualificação da pessoa. Você vai promover alguém olhando a meritocracia e não a diversidade. É isso que essas empresas vêm pensando. E eu acho que elas estão, provavelmente, no caminho correto. Meta remove absorventes de banhos masculinos da empresa dos Estados Unidos. Para que uma empresa precisa ter absorventes no banheiro masculino? Afinal de contas, quem usa absorvente são as mulheres, ok? A Meta parou de ter absorvente nos banheiros masculinos da empresa nos Estados Unidos. Disney se afasta de agenda woke e diz que a mídia não está contando sobre seu retorno às raízes do entretenimento. A Disney está abandonando a pauta woke. Aí a gente entra agora nesse ano. Trump intensifica o esforço para desmantelar políticas de diversidade nas empresas. O Trump, tanto nas empresas quanto no governo federal, ele está buscando a política de meritocracia, ou seja, aqueles que são mais dedicados, aqueles que trabalham mais, aqueles que trazem mais resultados para a empresa, são valorizados, são contratados, são promovidos. É isso que o Trump está fazendo. Agora vamos vir para o Brasil. Como é que está a situação no Brasil? É por isso que me chamou a atenção. E eu comecei a pesquisar um pouquinho. A B3 criou um índice ESG e ela vem forçando as suas empresas listadas a aderirem à prática ESG. Ao passo que uma empresa que não adere à prática ESG pode, em algum momento, ser proibida de lançar ações na Bolsa. Isso é uma coisa que a B3 pode fazer? Sim, a B3 pode e tem todo o direito de fazer. Afinal de contas, a B3 é uma empresa privada, ela não é uma empresa pública, né? Ela não é uma empresa do Estado, né? Ela é uma empresa privada. Ela pode decidir o que ela quer fazer. Ela pode decidir que só as empresas, por exemplo, que comecem com a letra A, vão ser listadas na Bolsa. Então, é uma decisão da Bolsa. Mas será que isso é bom para o mercado financeiro brasileiro? Será que você ter regras que não buscam a competitividade, que não buscam a igualdade, né? Que buscam simplesmente seguir uma política ESG. Será que isso é bom para o país, sendo que a Bolsa, a B3, é a única bolsa do país, né? Será que as empresas não podem buscar o mercado norte-americano para lançar ações, ou um outro mercado que não exige essas práticas? A Bolsa lançou, inclusive, um guia para orientar empresas sobre sustentabilidade e ESG. Aí isso me preocupa. CVM lança resolução sobre relatórios de risco ESG que será obrigatório a partir de 2026. Ou seja, a partir de 2026, as empresas que são listadas vão precisar, de acordo com uma regra da CVM, divulgar o relatório ESG. O que as empresas estão fazendo
de políticas ESG. Que tipo de punição a CVM vai impor às empresas que não seguirem esse relatório? Uma pergunta que a gente tem que fazer para a CVM. Portal Educacional da Ambima, Associação Nacional das Instituições de Mercado de Capitais. O que esse portal educacional, esses cursos aqui, são obrigatórios para você fazer, para você ter as certificações da Ambima. Antigamente CPA 10, CPA 20 e CER, agora terão outros nomes. 16. De 16 matérias que você precisa estudar, 3 são sobre a pauta ONG. A primeira, investimentos ESG. Estão circuladas aqui. A segunda, ESG e pauta racial. E a terceira, ESG no mercado financeiro. Então, ou você estuda e aprende sobre essas pautas, ou você não consegue tirar a sua certificação. Eu, como sou CDF, já estudei todas e já fiz a matéria, porque as regras, você pode até contestá-las, mas enquanto essas regras estiverem vigentes, você é obrigado a cumpri-las. E a regra da Ambima é, você quer as certificações, você estude as matérias. E, por fim, a ANCOR, que é a Associação Nacional das Corretoras de Valores, que lançou aí uma cartilha, um manual de práticas e de políticas ESG. Então, é isso que eu queria passar para vocês, meus amigos, é essa situação. Enquanto o mundo todo está abandonando essas pautas ONG, está abandonando essas pautas de diversidade e estas pautas ESG, porque percebeu que este não é o caminho, o Brasil, a Bolsa Brasileira, a única bolsa que tem no Brasil, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e os principais órgãos de autorregulação do mercado, como o BSN, como o B3, como Ambima, estão dobrando a aposta. Então, o mundo segue um caminho e o Brasil segue outro caminho. Quem está no caminho correto? A resposta você vai dar comentando esse vídeo aqui. Um abraço, amigos. Saúde e paz. Tchau, tchau.